Eu sou o professor doutor Leandro Henrique Magalhães. Já fui comunista, já fui ateu e hoje eu sou cristão. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre as humanidades e o cristianismo, sobre um tema que eu penso que é bastante importante e em especial para quem está aí vivenciando ambientes escolares, ambientes universitários, né? Que é justamente fazer uma crítica à chamada pedagogia crítica, né? Nós temos uma percepção de que tudo que é crítico é bom, né? Então, a gente sempre quando alguém fala que quer ser uma pessoa inteligente, ela fala que é uma pessoa crítica, não é isso? Quando eu falo que sou uma pessoa que estou questionando, né, que estou perguntando, que estou duvidando, essa é uma pessoa crítica. Então, esse já é um senso comum, tá? Entender a ideia de criticidade como algo positivo. E não estou dizendo que não seja, estou dizendo que temos que tomar cuidado com um viés dessa ideia de criticidade. Né, de onde que veio esse conceito de ser crítico, em especial na educação, em especial, né, quando a gente ouve, né, falar sobre pedagogia crítica, que é justamente, tá, o conceito que predomina hoje nos cursos de licenciatura, tá, nas universidades, desde a década de 70, desde a década de 80. Tá? Então é um predomínio, uma forma de pensar que predomina dentro dos cursos de formação de professores em especial, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui então, o que significa isso? Uma crítica à pedagogia crítica? O que seriam, né, as teorias críticas? As teorias críticas da sociedade seriam justamente aquelas que estão vinculadas a um viés marxista, né, vinculados ao materialismo histórico. Quando eu falo materialismo histórico, é justamente as teorias, né, de sociedade que estão vinculadas ao marxismo. Nós já vimos uma dessas bases, que é o Manifesto do Partido Comunista. Existem outras bases, né, que sustentam o marxismo, que sustentam o materialismo histórico e assim as teorias críticas. Então, quando eu falo em teorias críticas, eu tenho que entender dentro desse debate específico, desse debate teórico específico. Quando eu falo em teoria crítica, é o conceito materialismo, é o conceito materialista, que leva justamente ao questionamento da sociedade capitalista. Quando eu falo em ser crítico, eu sou crítico ao capitalismo. Quando eu falo que a pessoa é crítica nesse contexto, ela é crítica à sociedade capitalista e assim ela busca meios, tá, de superar esse tipo de sociedade. É nesse sentido que a gente está falando em teoria crítica, ok? São justamente a crítica ao capitalismo e busca de formas de superar essa sociedade. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu estou me declarando crítico e não estou entendendo de onde que vem essa ideia. Eu sou crítico ao quê? Em qual sentido que é a minha criticidade? Tá? Se eu não tomar cuidado, daqui a pouquinho eu estou aí reproduzindo um discurso materialista, socialista, mesmo sendo cristão. Né? E eu já falei em outro momento, né? Ser cristão e ser comunista não combina, né? Porque nós temos formas de pensar a sociedade que são muito diferentes, né? Uma da outra. Você pode ser comunista, você pode ser socialista, mas se você é comunista, se você é socialista, você terá muita dificuldade em acompanhar e entender os princípios do cristianismo. Tá? E se você é cristão, você vai ter muita dificuldade em acompanhar, tá, e entender os princípios que estão vinculados ali ao socialismo e ao comunismo. Então são ideias, são princípios que não combinam. E em especial, né, essa ideia de criticidade, de superação de um tipo de sociedade, que seria justamente essa sociedade capitalista. Por isso que eu digo, é necessário ser crítico às teorias críticas. É necessário que nós entendamos qual é a origem desse tipo de pensamento, para que nós possamos ser críticos a elas. Vamos dar uma olhadinha aqui então? O termo teoria crítica se consagrou a partir do artigo de Max Horkheim em 1937, bastante conhecido esse autor dentro do marxismo, dentro do materialismo histórico, tá? Que artigo é esse? É um artigo chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que foi escrito enquanto ele estava no exílio, tá? Onde o autor ele prefere utilizar o termo crítico ao invés do termo materialismo histórico. Por quê? Porque o termo materialismo histórico afugentava algumas pessoas que não queriam usar esse termo porque aproximavam justamente ao socialismo, ao comunismo. Então, ao invés de usar o termo materialismo histórico, passou-se a utilizar o termo teoria crítica ou criticidade, criticismo, né? Ser crítico em relação à sociedade capitalista. E assim as pessoas passam a usar o termo sem muitas vezes perceber qual é a sua origem, né? O criticismo ele traz aí algumas oposições, tá? Então, por exemplo, é o tradicional versus o crítico.
né? Então a teoria crítica, ela se opõe à ideia daquilo que é tradicional. Então ela busca sempre o novo, em oposição ao velho. Então veja bem, né? É como se eu falasse que a sociedade capitalista ela é velha, ela é ultrapassada, ela é opressora, ela é tradicional. Eu tenho que superar essa sociedade a partir de um olhar e da busca de uma sociedade crítica, nova, moderna, libertadora, né? Então veja, a própria ideia de libertador também tem esse sentido, né? De libertação, não no sentido cristão, né? Mas no sentido de libertar das amarras do capitalismo. Então é nesse sentido que nós temos que entender aqui a ideia de ser crítico que está se colocando. E é claro que o tradicional, o velho, o ultrapassado, muitas vezes somos nós, tá? Nós somos essa lógica ultrapassada, né? Essa lógica tradicional. Não falam a família tradicional, não tentam, né, colocar esse termo, né, a família tradicional, como uma oposição a uma nova formatação em relação à família. Veja, a construção de ideias críticas, tá? Você vai construindo concepções críticas, né, para que você possa, né, criar uma oposição, né, entre um tipo de sociedade e outra. É como se essa sociedade tradicional ela fosse opressora, né? Ela oprime, é o homem que oprime, porque é a base de uma sociedade, né, tradicional, é a base de uma família tradicional, então tenho que me libertar desse tipo de sociedade, né, muitas vezes focada aí naquilo que muitos estão colocando como machista, né, e libertar essa sociedade para um novo tipo de realidade. E aí nós enxergamos, por exemplo, uma fragilidade da masculinidade. Vem daí essa lógica, né, daquilo que a gente está tratando, que a gente ouve falar muitas vezes, a gente muitas vezes não entende qual é a origem de tudo isso, né? Nós estamos enxergando um pouco disso, sendo que nós sabemos que nós temos que entender o papel do homem e da mulher dentro de uma família. Cada um tem o seu papel, né? A sua função, e nosso papel é respeitar, entender essas funções e respeitar para que nós possamos ter uma família em harmonia. Mas esse discurso muitas vezes vai ser enxergado como um discurso tradicional e opressor, em oposição a um discurso crítico e libertador, percebem? E quando a gente incorpora essa ideia da criticidade, a gente começa a questionar princípios de base, né, daquilo que nós somos, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos. Então é importante, tá, entender essa relação. Dentro da educação, quando a gente vai para a área da educação, existe um autor bastante estudado. Se você é aluno de licenciatura, ou se você é um professor, se você já fez um curso de licenciatura, você já leu, tá, um autor chamado Demerval Saviani, porque ele é um clássico que todo mundo lê. Tá? Existem alguns autores, né, que todos leem em qualquer curso de licenciatura. Esse é um desses autores. Tá? E esse é um autor que traz justamente a base daquilo que nós chamamos de pedagogia crítica no Brasil, né? E que traz justamente esses conceitos, e nós incorporamos esses conceitos como verdadeiros. Nós entendemos isso como verdadeiro e não questionamos esses princípios. Uma coisa que é importante, tá? As teorias críticas, elas trazem justamente uma ideia de superação do capitalismo. E que capitalismo é esse que o Demerval Saviani está trazendo? É justamente o capitalismo brasileiro. Então, se vocês pegarem o livro do Demerval Saviani chamado Escola e Democracia, que é a base do pensamento, né, crítico, nesse sentido da pedagogia crítica que a gente está falando, ele começa a tratar isso a partir do final do século XIX, que é quando, né, o capitalismo do Brasil está se organizando de forma mais concreta. Eu tenho ali, né, o processo de fim da escravidão no Brasil, nós temos a vinda dos imigrantes, nós temos um processo de industrialização no Brasil. Então é um processo de consolidação ali, né, do capitalismo, e é nesse contexto que o Demerval Saviani vai trabalhar. E quando ele olha, né, as práticas pedagógicas no Brasil, ele divide em três. Ele fala, existem as teorias não críticas da educação, ou seja, aquelas teorias que não visam superar o capitalismo, mas que visam manter a sociedade capitalista funcionando, tá? As teorias críticas, que são justamente aquelas que visam a superação do capitalismo, tá? E as chamadas críticas reprodutivistas, que são aquelas teorias que enxergam que a sociedade capitalista é opressora, mas ao mesmo tempo está reproduzindo essa mesma sociedade. Então na verdade, o Demerval Saviani ele é crítico em relação aos reprodutivistas, e aos não críticos entende que a escola deveria ter uma postura crítica, né? Ou seja,
de entendimento que o capitalismo é opressor, que a sociedade faz parte que a escola faz parte dessa sociedade opressora e que a escola tem que ser um elemento de mudança, de transformação, o que significa superação do capitalismo. Então não é brincadeira quando a gente fala que na escola tem pessoas que trazem esse discurso, porque tem mesmo. Por quê? Porque essa é a base do pensamento pedagógico no Brasil desde a década de 70. Década de 70, década de 80, 90, 2000, percebe? Nós temos aí décadas de esse discurso sendo trabalhado nos cursos de licenciatura. Ou seja, que a escola tem que ser um local de transformação da sociedade. A escola tem que ser crítica e que os alunos têm que ser críticos. O que significa ser crítico? Que a gente já entendeu, né? Que o ser crítico é justamente você buscar a superação de um tipo de sociedade para a implementação de um outro tipo de sociedade. É isso que a gente está falando quando a gente fala em teorias críticas ou não críticas e crítico-reprodutivistas aqui. As teorias críticas, então, são aquelas que pressupõem que é impossível, ou seja, não é possível você superar as desigualdades no capitalismo. Eu tenho que superar o capitalismo para superar as desigualdades. Tá? Então não é possível pensar como que eu vou resolver os problemas da sociedade. Eu não tenho que resolver os problemas da sociedade, eu tenho que superar esse tipo de sociedade. Esse é o princípio das teorias críticas. Então, veja, ser crítico é buscar a superação, tá, da sociedade capitalista, que, como eu disse, né, é velho, é tradicional, é opressor, em favor de uma sociedade nova, de uma sociedade, né, que liberta, uma sociedade libertária, tá? Que aí sim eu teria as desigualdades superadas. Já as teorias não críticas seriam aquelas que partem do princípio que as desigualdades podem ser resolvidas no interior do capitalismo. Não se nega a desigualdade. Olha, existe desigualdade, existem problemas a serem resolvidos, mas nós vamos resolver dentro do capitalismo. Nós vamos buscar as soluções dentro, né, da forma como o capitalismo está organizado. Enquanto que as teorias críticas partem do princípio que eu tenho que superar o capitalismo para superar as desigualdades. Tá? É esse o princípio que nós estamos, né, trabalhando e que nós estamos pensando aqui. Ou seja, a teoria não crítica parte do princípio que a desigualdade é uma anomalia que pode e deve ser resolvida. Tá? As teorias não críticas partem do princípio que a desigualdade existe uma anomalia que nós vamos resolver. As teorias críticas partem do princípio que a desigualdade ela é inerente à sociedade, tá? Ela é resultado das condições da produção de vida material, ou seja, ela faz parte da estrutura da sociedade. Você não supera a desigualdade porque a sociedade em si ela é desigual. Tá? Então, quando eu trato, né, e defendo que a escola deve partir dos princípios das teorias críticas, eu tenho que entender que eu parto do princípio que a escola deve ser um local onde, né, essa ideia deve ser colocada e que deve se buscar justamente a superação das condições de produção de vida material que nós temos hoje para eu poder superar a desigualdade, ou seja, estou direcionando para o socialismo. E as teorias crítico-reprodutivistas é justamente aquela que entende, tá, que a escola muitas vezes percebe isso, mas continua reproduzindo essa desigualdade no interior do capitalismo. Tá? Então, são as teorias não críticas, as teorias críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Tá? Essas teorias têm forte influência aqui da escola de Frankfurt, tá? E de Antônio Gramsci. Então, é importante entender também, tá, do marxismo cultural, da onde que vem, tá, toda essa concepção e essa construção dessas teorias críticas. Vamos ver aqui, ó. Vou ler um pequeno texto para vocês. A teoria crítica da sociedade, a guerra à religião e a descriminalização do crime. Vejam só o que diz o texto. Ó. A escola de Frankfurt alegava que sua teoria crítica da sociedade era a teoria da verdade, ou seja, o que eles trabalhavam ali era tido como verdade. A filosofia ocidental de Santo Tomás de Aquino a Kant, passando por Hegel e vários outros filósofos, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias e dogmáticas da escola de Frankfurt, o qual continha todas as diretrizes do pensamento correto. Então veja, nós temos a ideia de que a teoria crítica seria uma teoria da verdade que deveria superar ou deveria substituir a base filosófica ocidental a partir da implementação de uma outra forma de pensar. Não é à toa que hoje, né, nós temos uma dificuldade muito grande nas escolas em implementar a leitura de clássicos, de filosofia clássica, de literatura clássica. E é muito comum, tá, e eu ouço isso com muita frequência e vejo isso nas redes sociais com muita frequência,
um desejo de você rever teorias, reescrever teorias. Tá? Outro dia eu estava vendo, e saiu, né, uma edição do Monteiro Lobato reescrita, né? Porque quando o Monteiro Lobato escreveu, tinha formas de pensar que não eram inadequadas com os dias de hoje, então o que você faz? Você reescreve, ao invés de fazer uma leitura e entender o seu contexto. Então veja bem, eu estou tirando a base, né, clássica, a base filosófica da sociedade para implementar uma outra teoria da verdade. Nas áreas da sociologia e da filosofia política, a teoria crítica foi além da interpretação e da compreensão da sociedade. Ela se esforçou para sobrepujar e destruir todas as barreiras que, em sua visão, mantinham a sociedade presa em sistemas de dominação, opressão e dependência. Então a ideia da teoria crítica aqui é justamente tirar todas as barreiras filosóficas, culturais, tá, que mantém a sociedade presa num sistema de dominação capitalista. Então a melhor forma de você superar o capitalismo é justamente a partir da filosofia, a partir da arte, não a filosofia clássica, a arte clássica, a educação clássica, mas de uma nova filosofia, de uma nova arte, de uma nova forma de educação que vai superar as barreiras que impedem, tá, o avanço do socialismo. E é essa teoria crítica que nós estamos falando aqui, tá? Co-fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, foi uma das referências essenciais do pensamento de esquerda no século XX. Embora comprometido com um projeto político que deveria culminar com uma revolução proletária, Gramsci se distinguia de seus pares por desacreditar de uma tomada de poder que não fosse precedida por mudanças de mentalidade. Olha o que ele está falando aqui, né? Que a mudança deveria se dar a partir da mentalidade. Tá? Eu tenho que mudar a mentalidade das pessoas para que a revolução pudesse acontecer. Então ele entende que a revolução iria acontecer, mas não por meio de armas, mas por meio de uma nova forma de pensar, por meio de uma mentalidade. Para ele, os agentes principais dessas mudanças seriam os intelectuais e um dos instrumentos mais importantes é a escola. Por isso que eu falo, gente, quando a gente diz que a escola ela está instrumentalizada em sua grande maioria, não é mentira, porque essas ideias elas estão sendo colocadas, né, o tempo todo, né, nos cursos de formação de professores. Tá? Nós estudamos isso nos cursos de formação de professores. Eu sou formado em História, em uma licenciatura. Eu tenho graduação em 3 licenciaturas. E nas 3 licenciaturas que eu fiz, né, eu passei por essa discussão. Tá? E na busca do fortalecimento de uma teoria crítica da educação. É disso que nós estamos falando. E essa teoria crítica justamente é a ideia de superação de um tipo de sociedade a partir da mentalidade. Eu sou formado em História. Lá dentro da área de História você fala muito de História das mentalidades, né? E que tem uma influência muito grande, tá, dessas teorias, né, do marxismo cultural que está ali sendo colocada, né? E muitas vezes a gente está incorporando essas ideias e não está percebendo muito bem de onde que elas estão vindo. Tá? A teoria crítica, ela só pode ser definida então, a teoria crítica e não crítica, ela só pode ser definida a partir de uma relação com a desigualdade social. Então existe uma desigualdade, a teoria não crítica, a teoria crítica entendem, tá, que existe essa desigualdade, que essa desigualdade ela é provocada pelo capitalismo, mas eu tenho formas diferentes de enxergar. Os defensores da teoria crítica entendem que eu tenho que superar essa sociedade. E os defensores das teorias chamadas não críticas entendem que eu posso resolver esses problemas ou buscar formas de resolver esses problemas no interior da sociedade. É o conceito materialista que leva ao questionamento de um tipo de sociedade, o capitalismo. Tá? E tudo isso a partir desse livro, então, Escola e Democracia, de Demerval Saviani, da década de 80, mas é interessante que essa discussão vem da década de 70, tá? Então a gente fala muito do período militar, né? Dos militares, mas é interessante que esse pensamento ele vai se consolidar dentro das universidades brasileiras na década de 70, né? Justamente no período que nós teríamos aí, né, os militares de uma forma mais efetiva, né, no Brasil. E nós temos esse pensamento se constituindo e se construindo dentro das universidades, se consolidando. E quando nós temos a chamada redemocratização na década de 80, isso já está consolidado, né, dentro das universidades, dentro dos cursos de licenciatura, isso vai se reproduzindo. Tanto é que hoje é difícil você fazer essa crítica dentro da universidade, porque poucos entendem, poucos compreendem ou poucos estão abertos a esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, usando a terminologia materialista histórica, a pedagogia crítica tornou-se hegemônica, ou seja, né, ela se torna predominante e, por consequente, alienante.
Por que alienante? Porque não permite outra forma de pensar. Se você pensar diferente da teoria crítica, você é tradicional, você é velho, tá? Você é opressor. Então você não possibilita outras formas de perceber a realidade que não, tá? Essa realidade crítica que nós estamos colocando aqui. É uma imposição, né? E quais seriam chamadas teorias não críticas, né, que o Demerval Saviani aponta, né, e que deveriam ser superados? Seria chamada escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista. A escola tradicional final do século, predomina no final do século XIX e início do século XX. A escola nova, 1920, tá, até 1940, 50, e a escola tecnicista da década de 40 até a década de 60, 70, tá, é o que predomina. Então são as teorias que predominam nesse período e que o Demerval Saviani está chamando de teorias não críticas. Vamos ver aqui rapidinho, tá, o que caracteriza cada uma delas. A escola tradicional, tá, tem que entender que é um tipo de escola que acontece nessa transição da sociedade mais rural para uma sociedade mais capitalista. Tá? É nesse momento onde o conhecimento acumulado pela sociedade ela está sendo, né, trabalhado de forma mais efetiva com os alunos. A ideia de que eu tenho que trazer a filosofia, tenho que trazer um conhecimento universalizado para esse estudante. A educação seria uma forma de transformar a nação. O que eu estou falando aqui, gente? É o início da República Brasileira. Tá? É o início do período republicano. Então eu estou construindo uma nação. E essa base filosófica ela é importante, por isso que ela é intelectual e universal, né? Justamente porque ela traz essa ideia intelectualista de formação de uma identidade. Se não é a escola tradicional, nós teríamos talvez muita dificuldade de formação e de formatação do Estado brasileiro republicano que né, está presente na sociedade até os dias de hoje. Tá? A escola nova, gente, traz inovações metodológicas significativas, novas formas de ensinar e de aprender. Tá? Enquanto na escola tradicional você tem realmente aquela situação do professor, um papel muito centrado, né, os alunos, né, ainda acumulando conhecimento, a escola nova ela traz inovações metodológicas que muitos nós estamos implantando hoje. Quando a gente fala em metodologia ativa, por exemplo, hoje, lá na escola nova eles já estavam aplicando alguns desses preceitos. Então não é algo extremamente ruim, pelo contrário, eles estão trazendo uma nova reflexão metodológica, mas que estão sendo criticados aqui, tá, pelos defensores das teorias críticas. Valorizam a aprendizagem do aluno, né? Então é foco no aluno, valorização do aluno, valorização da aprendizagem. Tá? Até hoje a gente entende que isso é importante. E o professor como estimulador e orientador. Veja, novas metodologias são colocadas, apresentadas aqui pela escola, né, pela escola nova. Tem um documento muito importante, quem é da área da educação vai conhecer, que é o Manifesto dos Pioneiros, que traz princípios da educação que até hoje permanece, como, por exemplo, a ideia de escola pública e gratuita, né, que hoje entendemos a importância, né, da escola pública, da escola gratuita. O que nós queremos é uma escola que seja, né, que esses princípios ideológicos não estejam presentes. Mas é fundamental, né, a escola pública e a escola gratuita para que todos tenham acesso à educação. É importantíssima a escola sem imposição religiosa ou política, uma escola sem ideologias políticas, né, em que o professor ele esteja ali para apresentar o conteúdo e trabalhar um conteúdo com os seus alunos. Isso é importante. Eu acredito que também uma escola sem imposição religiosa é importante, onde nossos filhos podem ir com tranquilidade para a escola, que não vai ter ninguém ali, né, tentando levá-lo ou, né, apresentando princípios que muitas vezes são contrários àquilo que nós acreditamos. Tá? Então é fundamental uma escola sem imposição religiosa ou política. O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova defendia isso. E com educação, ou seja, escola com, né, meninos e meninos numa mesma sala e a ideia de escola para todos. Então é esse princípio que a escola crítica está questionando, tá, do Manifesto dos Pioneiros. E a escola tecnicista, veja bem, uma escola para o mercado de trabalho, a qualificação para o trabalho. Tá? Veja, os defensores da escola crítica entendem que ao qualificar e ao focar para o trabalho, eu estou reproduzindo um tipo de sociedade, porque eu estou dizendo para aquelas pessoas que elas devem reproduzir o capitalismo. Não necessariamente, tá? Mas é o que está se colocando ali. Então, há uma crítica à escola técnica, né? Como se fosse uma escola racional, uma escola sem reflexão. Veja a crítica que está sendo feita, né? Como que os defensores da escola crítica não querem esse tipo de escola voltado para o trabalho.
né, que prepare as pessoas para o trabalho. Eles querem uma escola que prepare as pessoas para, né, que sejam críticas, que sejam, né, que questionem esse tipo de sociedade, que questionem esse tipo de realidade, e não uma escola, né, que prepare para o mercado de trabalho. O sistema S, né, Senai, Senac, Sebrae, né, Senar, foi constituído no contexto dessa escola tecnicista, final da década de 40, meados para o final da década de 40. Tá? Então, veja bem, se hoje a gente tem um sistema organizado de qualificação profissional, é graças, né, ao avanço da escola tecnicista. E o que predomina no Brasil a partir da década de 70 para cá? São justamente as teorias críticas na educação, ou o desejo, né, de que se fortaleça essas teorias críticas na educação. É esse o princípio que predomina, é esse o debate que predomina, né, nos cursos de licenciatura de formação de professores. Aí a grande questão é qual o resultado, né? Qual o resultado que eu tenho em números, né? Como que está a educação no Brasil hoje? Como que está, né, os níveis de aprendizagem dos nossos alunos hoje? Será que isso tudo não tem a ver? Será que a gente não está investindo em bases teóricas, né, que de repente não estão sendo adequadas para a formação dos nossos alunos? É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir aí em relação à educação. Penso que essa reflexão é fundamental. Como eu disse, quem está estudando, quem está na escola, na universidade, né, para os professores, para quem trabalha com licenciatura, tá? É uma reflexão importante porque nós temos uma base do pensamento, né, que é hegemônico dentro dos cursos de formação de professores e que nós conseguimos entender o porquê que muitas vezes nós temos tantas pessoas reproduzindo um discurso e muitas vezes sem perceber, tá? Muitas vezes sem perceber que está reproduzindo uma ideia e um discurso, porque é crítico e ser crítico é bacana, né? Ser crítico é legal, todo mundo quer ser crítico, então você traz justamente essa ideia da pedagogia crítica como algo positivo e tira, né, justamente os preceitos do materialismo histórico, já que daí muitos não percebem aquilo que estão defendendo, ok? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, tá? E vamos continuar essa reflexão aí voltada e focada na humanidade, né, e o cristianismo, ok?